Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, a tia Marcela vai explicar a atividade do livro Ápice, de língua portuguesa, das páginas 102 e 103. Peguem o material, pegue o livro e abram nas páginas 102 e 103, tá certo? Vamos agora acompanhar a explicação da tia. Língua, usos e reflexão. Variedades linguísticas, o formal e o informal. Vocês sabem o que é linguagem formal e informal? A linguagem formal é aquela que é cerimoniosa. É quando a gente vai conversar, mas a gente precisa escrever de maneira mais séria. Geralmente, se vocês fossem, por exemplo, escrever uma carta para o diretor da escola de vocês, vocês não poderiam chegar a falar assim: "E aí, beleza? Pode falar assim com o diretor?" Não, né? Ele é o diretor. Então, preciso de quê? De respeito, exatamente. Não é assim que tem que escrever uma carta para ele. A gente tem que escrever assim: "Bom dia, senhor diretor." Certo? É uma linguagem mais o quê? É uma linguagem mais formal. Agora, se você vai escrever, por exemplo, para um amigo próximo de você, aí você pode escrever: "E aí, beleza?" Diferente. Então, é a mesma coisa da linguagem do ronronroso escreveu para o tio. Vamos fazer a leitura aqui do trecho e observar a forma como o ronronroso se expressou com seu tio. "Você sempre me disse que, se eu tivesse encrencado, deveria te procurar. Pois é, estou com um problemaço. Ajude-me." É a mesma coisa que a linguagem do ronronroso escreveu para o tio. É uma linguagem formal ou informal? Vamos pensar. Então, a linguagem do ronronroso é cerimoniosa? Ela é toda formal? Como é que ela é? Ela é espontânea? Quando ela fala assim: "Ajude-me", é de uma forma espontânea? Está longe do que se fala no dia a dia? Ou ela é próxima do que a gente fala? Do jeito que o ronronroso queria ter falado com o tio, ele escreveu? Ele revela proximidade com o tio? Então, você irá pintar os quadrinhos que melhor indicam o que podemos observar sobre a linguagem do ronronroso do trecho lido. Então, sempre que nos comunicamos com alguém, falando ou escrevendo, temos de empregar a linguagem adequada em relação ao que queremos dizer, com quem estamos falando, em que situação estamos e etc. Vamos agora para a segunda questão. Vamos ler os bilhetes a seguir. No bilhete 1, Quicote: "O almoço está no micro-ondas, é só esquentar. Beijos, mamãe." E no bilhete 2, Dona Sandra: "Aqui estão os documentos que a senhora pediu. Se estiver faltando algo, por favor, telefone nos avisando. Atenciosamente, Margarida Serena." A gente pode observar que todos têm o remetente, todos têm a mensagem, temos também a despedida e temos o destinatário, certo? Nos dois bilhetes. Mas as duas mensagens, elas são iguais? Não, né? Uma mensagem é da mãe para o filho. Então, eles têm muita intimidade. A linguagem aí foi uma linguagem formal ou informal? No primeiro bilhete. E no segundo bilhete? Foi usada uma linguagem formal ou informal? Observe só que no segundo bilhete se refere a Dona Sandra.
Já começou por aí. E olha o final, a despedida. Não foi beijos, não foi abraços, foi atenciosamente. Ela tratou a dona Sandra por senhora, não é? Pode ser que seja a chefe dela, né? Agora vamos ler o bilhete número 3. Lu, cadê meu cinto roxo? Tava em cima da mesinha e sumiu. Quero usar meu cinto hoje. Hoje, tá ligada? Pri. E o bilhete 4. Senhor Graciliano Coutinho. Encontrei esta carteira na frente de sua casa. Acho que lhe pertence. Não o conheço, mas o reconheci pela fotografia, pois moro na rua Vitorino César e já vi o senhor por aqui. Amigavelmente, Murilo Setiborano. Qual dos bilhetes está com a linguagem formal? Observe que o bilhete 4 começa com senhor. Então, ele está com uma linguagem mais formal, enquanto que no bilhete 3, ele está mais informal, porque ela chegou e falou assim: cadê meu cinto roxo? E usou expressão como tá ligada? Ou seja, ela usou uma gíria aqui. A letra A está perguntando assim: em quais dos dois bilhetes a linguagem é mais formal, mais cerimoniosa? Quais palavras indicam mais formalidade? O final, como foi? O que eles disseram? No bilhete 2, atenciosamente, não é? Quando a gente vai se despedir de um amigo, a gente não vai escrever atenciosamente. O que mais? Qual outro bilhete ele se despediu de forma formal? No meio do bilhete 2, ele chama a dona Sandra por um nome que ele é muito formal. Qual é? Procurem aí. E no 4 também. Aí vocês irão escrever quais são essas palavrinhas que expressam e dão ideia de formalidade. Letra B. Em quais dos bilhetes a linguagem indica mais familiaridade entre os remetentes e destinatários? Por quê? Qual dessas a gente percebe mais amizade, mais proximidade entre quem está mandando e quem está escrevendo o bilhete? Por que vocês percebem isso? O que tem de palavra que dá essa ideia? Então, vocês irão procurar lá nos bilhetes essas palavrinhas que dão essa ideia de informalidade, tá certo? Agora, vamos ler aqui esse textozinho junto com a tia. A expressão tá ligada é uma gíria muito usada entre alguns jovens. O que são gírias? Gírias são palavras ou expressões usadas por alguns grupos em situações informais. Algumas são mais populares, sobretudo entre os adolescentes. E você provavelmente conhece e talvez até use várias delas. Por exemplo, da hora, tipo assim, causar, tô ligado, legal, mó e etc. Há momentos em que algumas gírias são adequadas, pois a situação é mais espontânea, mais informal, como no bilhete 3. Mas há situações em que algumas gírias não são adequadas, pois é necessária uma linguagem mais formal, mais cerimoniosa, como é o caso do bilhete 4. Certinho? Por hoje é só, crianças. Tchau e até a próxima.